Bom dia, senhoras e senhores deputados, deputadas, assessores, servidores, público presente, imprensa, sejam todos bem-vindos. Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Gostaria de registrar a presença aqui conosco no Parlamento Fluminense, o deputado federal, querido amigo Ricardo Abraão. Seja bem-vindo. Prazer enorme tê-lo aqui conosco. Avisa Juninho de Pneu que ele está devendo café, vai ficar para outra semana. Vai ter que pagar lá na Baixada, Ricardo. Senta aqui comigo, por favor. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendada, projeto de lei número 3.433-A de 2020, de autoria do deputado Daniel Librelon, que altera a lei número 9.136, de 14 de dezembro de 2020, que autoriza o Poder Executivo a celebrar parcerias, convênios e termos de cooperação técnica com clínicas veterinárias, hospitais veterinários de universidades públicas e privadas e centros de reabilitação e triagem de animais no estado do Rio de Janeiro e institui a campanha de conscientização sobre a castração e combate ao câncer em animais e dá outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio o projeto de lei número 3.746-A de 2021, de autoria do deputado Dr. Pedro Ricardo, que dispõe sobre a inscrição de incentivo de doação de sangue de medula óssea nos receituários médicos e dentários das redes públicas e estaduais. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio projeto de lei número 330-A, de 2023, de autoria dos deputados Carlos Mink, Vinícius Cosolino, Tande Vieira, Fábio Silva, Flávio Serafini e Lilian Bering, que altera a lei número 3.944, de 10 de setembro de 2002, que dispõe sobre os direitos fundamentais das pessoas usuárias do serviço de saúde mental e dá outras providências, para incluir às clínicas, hospitais e comunidades terapêuticas, bem como aos profissionais de saúde e outras pessoas físicas envolvidas nos casos de internações compulsórias ou involuntárias irregulares e dar outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai... Em votação, a redação do vencido assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Para a declaração de voto, nosso decano, querido amigo deputado Carlos Mink, por favor. Presidente Bacelar. Então, queria agradecer a Vossa Excelência. Estou me compondo aqui com a gravata aqui. Queria agradecer a Vossa Excelência e aos relatores, aos deputados, pela aprovação desse projeto. Na verdade, esse projeto primeiro contou com a coautoria dos deputados Vinícius Cosolino e Tande Vieira, que atualmente é até nosso prefeito lá em Resende. Posteriormente, Fábio Silva e Flávio Serafini tinham um projeto posterior que foi anexado e eu me comprometi com eles a incluir algumas emendas deles e a coautoria. E também a deputada Lilian Bering, que é também da área da saúde. Resumindo, esse projeto, na verdade, eu tenho uma lei antiga de 2002, portanto a lei tem 23 anos, que é uma lei de humanização, vou logo em seguida abrir coautoria. É uma lei de humanização da saúde mental. Deputado Rodrigo Bacelar. Inclusive, quando eu estava aprovando essa lei, alguns deputados não gostavam muito. Eu falei, olha, nós estamos, deputado Luiz Paulo,
eu dizer que nós estamos legislando em causa própria, que mais cedo ou mais tarde nós todos vamos ficar afetados aqui com essa nossa atividade e vamos ter que ter uma saúde mental mais humanizada para cuidar da gente mesmo, porque isso aqui também é uma coisa que perturba os nossos neurônios. Então, na verdade, eu estou modificando uma lei minha muito antiga e estou incluindo situações, né? Eu já provoquei o deputado Luiz Paulo, sabia que ele ia pedir uma parte. Senhor presidente, é só parteando o deputado Carlos Mink, né, daqui a muitos anos, quando a gente sair daqui, a maioria dos 70, só por fato de estar aqui, já tem algum problema psíquico sério, inclusive eu e ele, para ninguém ficar ofendido. É verdade. Então não é depois, desde já, porque o cidadão, como o Carlos Mink, né, que não falta como eu, fala pra caramba, já está apresentando algum distúrbio. Ô, Mink, Luiz tomou café comigo esses dias, falei, ô Luiz, qual a projeção? Ele, não, eu só quero ficar mais uns 5 mandatos, aí eu vou parar, vou aposentar. Mas, presidente, então, voltando aqui ao projeto, o que ele muda em relação ao projeto original? Teve vários casos de internação involuntária, tipo assim, um marido acha que a mulher está traindo, diz que ela é louca e interna ela. Ou então, um filho ou um neto oportunista quer que o avô seja internado para ficar gerindo a fortuna do avô. Dito isso, procurador Robson, parece uma loucura, mas infelizmente acontece. Então, essas internações, tem uma diferença entre a internação compulsória, que é decidida pelo juiz. Então, essa não há o que fazer. A pessoa realmente é um perigo à sociedade, é um esquizofrênico que pode matar alguém, né? A internação involuntária não é igual à compulsória. Não há ordem judicial. Alguém está querendo internar e ele não quer ser internado. Então, o que diz a nossa lei? Tem que ouvir a família, tem que ouvir a defensoria, para saber se há base realmente para que essa pessoa seja internada contra a sua vontade, sem uma decisão judicial. Portanto, é um complemento da lei de humanização da saúde mental e que, na verdade, a gente tem que reconhecer que ela depende também do avanço dos CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que não estão tão avançados, tão presentes quanto deveriam, as oficinas protegidas, os lares protegidos. Nós, inclusive, fizemos outra lei do passe livre para as pessoas que são usuárias dos serviços de saúde mental. Porque você desinterna essa pessoa, mas se ela não tem, deputada Érica Takimoto, se ela não tem um passe para chegar num centro protegido, numa oficina protegida, num lar protegido, ela também vai ficar cronicamente exilada, vai ficar cronicamente apartada da sociedade e pode ter uma recaída. Então a gente tem que pensar a saúde mental globalmente. E é por isso, presidente, que eu agradeço a todos e aproveito para abrir a coautoria dos que desejarem. A coautoria está aberta, senador Marquinhos, está aberto. Ok. Coautoria. Coautoria, deputado Dionísio Lins. Presidente, declaração de voto. Bom dia. Bom dia. Célia Jordão para coautoria também, por favor. Tá bem, deputada Célia Jordão também. Está consignado, deputada. Deputada Érica Takimoto, por favor. Presidente, queria parabenizar o projeto de lei número 330/2023, da autoria do deputado Carlos Mink e outros deputados, que dispõe sobre os direitos fundamentais das pessoas usuárias de serviços de saúde mental. Eu acho esse projeto ser importantíssimo e eu tomei conhecimento desse projeto, que surge exatamente como colocado aqui pelo Mink, como uma resposta a essas crescentes denúncias de abusos de internações voluntárias, que fez com que eu me lembrasse imediatamente de um caso, um drama vivido pela escritora Helena Laís. Esse caso da Helena Laís foi amplamente divulgado em vários jornais, como jornais O Globo, a revista Piauí, Marie Claire, Metrópolis, mas a luta dela ainda não terminou. Helena Laís é uma mulher
Vejam vocês, em pleno século XXI, presidente, ousou querer o divórcio. Olha isso. E como resposta, ela foi internada à força numa clínica psiquiátrica sobre alegação de hipomania. Um diagnóstico que foi contestado pelo próprio terapeuta dela. Helena teve internada por 21 dias, deputado, e só conseguiu sair daquela condição porque contou com a ajuda de uma mãe de uma outra paciente ali, de uma outra interna. E desde 2019, ela tenta reestruturar a sua vida pessoal, profissional, enquanto está travando uma árdua luta aí, uma batalha judicial. Ou seja, depois de 5 anos ainda pesa, né, sobre ela esse custo emocional, esse custo financeiro desse ato violento. Eu tenho certeza que o Rio de Janeiro vai avançar muito com a aprovação desse projeto de lei, instituindo, né, punições robustas, necessárias, capazes de conter essa prática ilegal de internação tão violenta. Parabéns, deputado Mink e demais deputados, e queria pedir, presidente, a coautoria desse projeto. Obrigada. Anuncio. Em segunda discussão, a deputada Érica Takimoto pediu também coautoria. Anuncio. Em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei 5125A de 2025, de autoria da deputada Tia Ju, que declara o restaurante China Tower... Aqui. Tá, vou chamar o trabalho da ordem, pulei um aqui. Projeto de lei 2059A de 2023, de autoria dos deputados Renato Machado, Carlos Mink, Carla Machado, Jari, Érica Takimoto, Marina do MST, Dani Balbi, Lilian Berger, Chico Machado, Lucinha, Marcelo Dino, Franciane Mota, Giovanni Ratim, que dispõe sobre diretrizes para o cuidado da saúde da população de pescadores e marisqueiras que exercem sua atividade de modo artesanal no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Vai autógrafo. Em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 5125A de 2025, de autoria da deputada Tia Ju, que declara o restaurante China Tower patrimônio cultural, turístico e gastronômico do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Presidente, pela ordem. Vai autógrafo. Pela ordem. Não, é rapidinho. É que eu esqueci de declarar o voto no projeto anterior, que é de defesa da saúde dos pescadores, marisqueiras, etc., que é do Renato Machado. Ele deu a coautoria para mim e para outros deputados. E eu quero dizer que eu votei, claro, favorável ao projeto e que esse projeto do Renato Machado é muito importante, deputado Chico Machado, porque Vossa Excelência não é parente do Renato Machado, não. Infelizmente, não. Mas tem em conjunto o Machado, mas não é para cortar nenhuma árvore. Não, também não. Então tá bom, então tá do nosso lado. Mas deputado, brincadeiras à parte, eu estou dizendo, essa turma dos pescadores, marisqueiras, etc., levam comida, marisco para a nossa mesa. E muitas vezes eles estão em condições, trabalham em condições insalubres, né? Pegam muito sol, o sal e às vezes a poluição da água. As marisqueiras que às vezes trabalham no manguezal, o pessoal joga muito lixo lá, então fica muita contaminação. Então cuidar da saúde de quem nos alimenta, eu acho muito bacana o projeto e, portanto, votei favorável e, claro, mais uma vez, enaltecendo o autor e agradecendo a coautoria. Era isso que eu falei fora de ordem. Agradeço Vossa Excelência que me permitiu declarar um projeto que já tinha sido votado, a sua generosidade já conhecida de nós todos. Obrigado. Eu, antes da continuidade, eu quero aqui registrar também que hoje é o aniversário do nosso amigo Matheus Quintal, ex-secretário de Estado,
de Promoção Social, hoje trabalhando com a gente aqui, engrandecendo o nosso mandato. Quero te agradecer, Matheus, e parabenizar você por esse aniversário que representa muito para todos nós que somos teus amigos. Um abraço. Em primeira discussão, projeto de lei 3090 de 2020, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que dispõe sobre a obrigatoriedade e a fixação de placa informativa em todas as obras públicas em andamento ou paralisadas no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres da Comissão da CCJ pela constitucionalidade com emendas de obras públicas favorável com as emendas da CCJ e de orçamento, finança, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Guilherme Delaroli e doutor Serginho. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 2 emendas e retorna às comissões técnicas. Projeto de lei 6421 de 2022, de autoria do deputado Dionísio Lins, que considera no âmbito do Estado do Rio de Janeiro como patrimônio imaterial para fins de preservação da cultura, da música e do lazer, o Jongo da Serrinha. Pareceres das comissões da CCJ pela Juridicidade de Cultura favorável e de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional favorável. Relatores, deputados Filipinho Raves, deputada Franciane Mota, deputado Yuri Moura. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado. Aprovado em primeira, volta em segunda. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor deputado. O senhor votou o 6º projeto? Ou eu cochilei? Já votou o 6º. Mas, Já. olha, mas ele... 2 emendas. São minhas, eu retiro. Não, não retira não, deixa voltar, ele merece isso. Não, eu estou retirando. Não faz isso não, ele me queimou ontem, fez o diabo comigo ontem. Não, mas eu... Pune ele, por favor. Não vou punir, não. Retira. Faz Então, favor. a presidência vai Chama travar o trabalho da ordem. Ele E atropelou, o deputado doutor Luiz Paulo retira as 2 emendas dele do projeto de lei 3090 de 2020. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado em primeira e volta em segunda. Vamos dar sequência. Projeto de lei 1079 de 2023, de autoria do deputado Fred Pacheco, que dispõe sobre a obrigatoriedade de acessibilidade dos sites públicos e privados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões da CCJ pela legalidade, com emendas, da pessoa com deficiência favorável, de ciência e tecnologia favorável, de economia, indústria e comércio favorável, com as emendas da CCJ e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável, com as emendas da CCJ. Relatores, deputado Rodrigo Amorim, Munir Neto, Tande Vieira, Célia Jordão e Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação as emendas da CCJ. Os senhores que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Quer falar? Deputado Fred Pacheco. Meu presidente, em exercício, Chico Machado, agradecendo a Vossa Excelência e a todos os nossos pares. Eu quero dizer que isso é mais um projeto que busca de verdade dar dignidade, acessibilidade às pessoas com deficiência, pessoas com doenças raras, pessoas que encontram dificuldades em sites públicos e privados e que, por conta disso, não têm acesso. E a gente quer facilitar, quer dar dignidade, quer dar tranquilidade para que as pessoas que têm as suas necessidades específicas, dificuldades de leitura, de entendimento, enfim, qualquer situação que seja específica, que nós possamos então garantir acesso e autonomia para essa população. Por isso, agradeço a votação e sigamos para a segunda discussão. Muito obrigado. Para declarar. Para declaração de voto, deputado Carlos Mink. Presidente,
queria aqui louvar o deputado Fred Pacheco, que é um incansável defensor da inclusão de todas as formas. Temos até um projeto comum para acessibilidade nas delegacias, mas o Fred Pacheco realmente é incansável. Ele pega todos os aspectos, não é só a acessibilidade da pessoa que tem deficiência, que é um cadeirante, por exemplo. Tem vários outros tipos, a questão visual, a questão auditiva, né? Outro dia eu até comentava com o Fred Pacheco que o pessoal da Umbanda fez um manual da Umbanda em braille, que é uma coisa muito interessante. Então, quando a gente pensa em acessibilidade, o Fred Pacheco ele tem uma visão muito global disso. E realmente a sociedade só será democrática se todos tiverem acesso igual à saúde, à educação, à informação. Esse projeto, inclusive, que eu votei favoravelmente, elogio, fala dos sites públicos. Quer dizer, se os sites públicos forem de tal forma que uma grande parte das pessoas não entenderem, ou não conseguirem ver, ou não conseguirem ouvir, ou não conseguirem de alguma forma ter acesso, então está sendo por uma parcela da população. Então não é público, é semipúblico. Então o que o deputado Fred Pacheco quer é que realmente seja público. Então são projetos civilizatórios em momento de guerra, de discriminação, de intolerâncias religiosas, raciais, etc. Eu vejo com muito bons olhos projetos que, ao contrário do preconceito, pregam a inclusão e a solidariedade. Parabéns, deputado. Em discussão única, projeto de resolução 1044 de 2024, de autoria da deputada Marina do MST, que concede o prêmio Baobá à Cozinha Solidária AG1. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. Favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vai à promulgação. Projeto de resolução 1143 de 2024, de autoria do deputado Marcelo Dino, que concede a medalha Tiradentes e respectivo diploma ao senhor Kleber Jorge de Oliveira, terceiro sargento do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável. Relator, deputado Chico Machado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vai à promulgação. Projeto de resolução 1338 de 2025, de autoria da deputada Dani Balbi, que concede o diploma Ruth de Souza para Vera Lúcia Silva Lopes. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Internas favorável. Relator, deputado Yuri Moura. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Vai à promulgação. Projeto de resolução 1445 de 2025, de autoria do deputado Munir Neto, que concede o diploma José Alencar à empresa Quanta Petrazzi. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, aqueles que permaneçam como se conta, aprovado. Vai à promulgação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno. Em tramitação ordinária. Em votação em primeira discussão. Projeto de Lei 5189 de 2025, de autoria do deputado Alexandre Knoploch, que dispõe sobre a obrigatoriedade de destinação do percentual mínimo de ingressos na categoria de ingresso social para as partidas de futebol e da outras providências. Pareceres da Comissão da CCJ pela Constitucionalidade, da Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania favorável, de Esporte e Lazer favorável, de Economia, Indústria e Comércio favorável, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relatores, deputados Rodrigo Amorim, deputada Dani Balbi, deputado Dr. Luiz Paulo, deputado Dr. Luiz Paulo e deputado Dr. Luiz Paulo. Tríplice vitória. Pendendo de pareceres das comissões da CCJ, vou colher agora os pareceres da CCJ.
Deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, parecer parecer pelas emendas. O parecer sobre as emendas? Sobre as emendas. O parecer da CCJ é contrário às emendas, presidente. Contrário às emendas. Parecer da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. Deputada Dani Monteiro. Deputado Carlos Mink. Presidente, parecer favorável. Favorável, acompanha. Não, favorável. Acompanho o parecer da CCJ. Comissão de Esporte e Lazer. Deputado Carlinho BNH. Deputada Índia Armelau. Deputado Alan Lopes. Deputado Márcio Gualberto. Deputado Tiago Galhaço. Deputado Cláudio Caiado. Deputado Chico Machado, eu não posso, né? Vou designar aqui o deputado Carlos Mink para dar o parecer pela Comissão de Esporte e Lazer. Acompanhando o parecer da CCJ, presidente. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Bruno Buareto. Deputada Célia Jordão. Bom dia, presidente. Eu gostaria de estar levantando aí uma questão de ordem em relação ao projeto que está na pauta de hoje, porque a deputada Verônica, ela tem um projeto idêntico a esse, que visa também a questão da doação de ingressos, que se chama Programa Futebol para Todos. Pede a paz. E que é de 2023. Então, eu gostaria de estar solicitando para que não haja, uma tramitação equivocada, o retorno do referido projeto que está na pauta de hoje à CCJ para avaliação, né? Deputada, o deputado Rodrigo Amorim vai fazer uso da palavra também. Está em primeira votação ou segunda? É verdade. Votação final? Está em primeira. Senhor presidente, a deputada Verônica já havia comentado conosco aqui no plenário sobre o assunto. Eu tenho entendimento, eu sou o relator da matéria, que são projetos que versam sobre assuntos parecidos, mas de uma maneira diferente. Um é mais abrangente, o outro é mais específico, tem uma redação diferente. O fato é que o projeto já passou inicialmente com o parecer da CCJ, recebeu a constitucionalidade, depois avançou, recebeu emendas, a gente já está dando parecer sobre emendas. Eu sei também, porque conheço o regimento, que qualquer prejudicabilidade ao projeto pode ser suscitada a qualquer tempo. O fato é que, de maneira objetiva, considerando que a gente já conversou com a deputada Verônica anteriormente, hoje, inclusive, fui procurado pela deputada Élica, que age com toda a coerência conosco, com toda a diplomacia conosco na CCJ, já tratou do assunto aqui, e o que eu disse foi relatar uma conversa que havia tido entre os autores, deputada Verônica e deputado Quinoploc, e que eu me comprometi a dar andamento no projeto da deputada Verônica com a maior celeridade na CCJ e diligenciar perante a mesa diretora, perante o presidente, perante a Procuradoria da Casa, para que o projeto da deputada Verônica também venha logo à pauta. O fato é que ele está em primeira discussão. Ele voltará para a votação em segunda. E, nesse momento, caso não cheguemos a um acordo, porque, na verdade, não é uma reanálise de nada, é chegar a um acordo entre os autores. E aí, quando voltar a segunda, se não chegar a qualquer conclusão, ou um vira coautor do projeto do outro, ou os dois caminham independentes, ou a gente prejudica um ou outro. Mas, salvo o melhor juízo, presidente, a decisão de Vossa Excelência, eu já fiz várias vezes aqui de remeter à CCJ o pedido, mas nesse caso já foi discutido. Então eu peço a Vossa Excelência que leve em consideração de prosseguir e a gente fica aqui o compromisso de todos nós, perante 3 membros da CCJ, 4 membros da CCJ, da gente conduzir dessa forma, porque o projeto está em primeira para não atrapalhar a tramitação. É isso, presidente. Deputada Célia, a senhora concorda? Está sanado a dúvida? Presidente, a autora não se encontra presente, né? Se a deputada Élica tem esta notícia da conversa, não sou eu que vou, contradizer o que diz o presidente da CCJ. Eu levantei a questão porque, inclusive, já aconteceu até mesmo com um projeto meu
que já tinha passado por todas as comissões, já estava em segunda discussão em plenário e foi suscitado um outro pela própria deputada Marta Rocha, ela tinha até razão, e a diferença de tempo entre o meu projeto e o dela era apenas de 1 mês, e depois nós entramos num acordo e fomos coautoras juntas. Apenas foi suscitado, porque eu acho que uma vez que a gente identifica, né, uma questão que pode vir a prejudicar até o próprio autor do projeto, que é um bom projeto, né, é da nossa obrigação. Se a deputada Élica, né, que faz parte do mesmo partido da deputada Verônica, estiver de acordo, também apenas vou me manifestar em relação às emendas de plenário, mas registro aqui, né, a questão de ordem, mas acompanhando o que levantou o presidente Amorim. Senhor presidente, se me permite novamente, sem querer atrapalhar aqui os trabalhos. Não. Mas com todo respeito à deputada Célia, a respeito muito, ela sabe disso, mas eu não quero deixar aqui qualquer dúvida sobre a forma de condução que a gente tem tido ao longo dessa legislatura na CCJ. De fato, inúmeras vezes, eu fiz uma questão de ordem aqui na presidência de quem fosse, requerendo que determinado projeto retornasse à CCJ para uma eventual análise de uma possível prejudicabilidade. E todas as vezes que fiz, foi por salvar o projeto do colega. Porque o parecer original seria pela inconstitucionalidade, ou pela prejudicabilidade, ou pela anexação. E aí, por lealdade aos colegas, independente de bandeira partidária, para não ser uma decisão definitiva aqui em plenário, e eu sou contra pareceres em plenário, coisa que não é o caso. Na verdade, a gente está dando parecer pelas emendas. Mas o fato é que eu peço para levar o projeto ao CCJ para a gente reabrir a discussão e, eventualmente, chegar no acordo. O que aconteceu dessa vez é que não se levantou uma eventual prejudicabilidade agora. Esse assunto já foi debatido aqui quando a deputada Verônica estava presente. Eu quero pressupor que a deputada Verônica esteja acompanhando os trabalhos, porque o nome dela está com marcado presença. E, infelizmente, esse é um dos problemas do trabalho remoto, porque é muito cômodo dar a presença pelo sistema botando a fotografia e depois ir embora e não acompanhar a sessão. Eu tenho a dignidade, quando boto, as poucas vezes que utilizo o sistema remoto, eu fico olhando para a tela do celular ou do computador e acompanhando a sessão. É legítimo que qualquer deputado faça intervenção sobre qualquer projeto, por óbvio. Mas é o mínimo que se espera que ou o deputado venha manifestar o interesse do seu projeto de diligenciar sobre ele, ou que, pelo menos por via remota, acompanhe a sessão. Então, o meu posicionamento pela CCJ é isso, presidente. A não ser que outro colega faça, mas não vou pedir para voltar à CCJ. Já dialoguei com a deputada Verônica. E, se for o caso, no regresso, ela presente pode pedir, a gente pode chegar num acordo, pode chegar no entendimento, pode fazer por escrito requerimento para casa, para a presidência ou para a CCJ, mas o meu encaminhamento é que o processo siga, presidente. Vamos dar sequência. A deputada Célia Jordão, o parecer dela, por favor. Presidente, sobre as emendas, eu acompanho o parecer da CCJ. Obrigado, senhora. Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Deputado André Correia. Deputado Carlos Macedo. O deputado Alexandre Quinoploc não pode, que é autor. Deputado Renato Miranda. Deputado Dr. Luiz Paulo. Senhor presidente, eu fui autor de emendas, mas como as emendas foram rejeitadas, eu posso votar. No mérito, eu voto favorável, senhor presidente. Com os pareceres emitidos em votação, o parecer da comissão da CCJ, as emendas de plenário. Os senhores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Em votação, projeto original. Os senhores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Aprovado em primeira, retorna em segunda. Incluídos na ordem do dia incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão. Vai retirar?
Projeto de Lei 2104 de 2023, de autoria da deputada Índia Armelau. A autora pediu que fosse retirado o projeto. Projeto de Lei 45022 de 2024, de autoria do deputado Serginho Fernandes, que também pediu para retirar da pauta. Há sobre a mesa os seguintes requerimentos, inclusão de pauta. Requeiro na forma regimental do artigo 47 do inciso 1º, do parágrafo 1º, inclusão na pauta de tramitação do projeto de lei 4217, de autoria do deputado Fred Pacheco. Aprovado. Requer a inclusão do projeto de lei 5372, de 2025, que declara como patrimônio histórico, cultural, turístico e gastronômico e imaterial do Estado do Rio de Janeiro a churrascaria Palace Copacabana. Autor, deputado Cláudio Caiado. Requerimento, aprovado. Requerimento de pedido de inclusão de pauta do projeto de lei 2894 de 2024, do deputado Átila Nunes. Aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 2818 de 2023, de autoria do deputado Átila Nunes. Aprovado. Requer o pedido de inclusão, o pedido de inclusão da ordem do dia do projeto de lei 3762 de 2027, de autoria do deputado Átila Nunes. Aprovado. Requer o pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 4412 de 2018, de autoria do deputado Átila Nunes. Aprovado. Requer o pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 2816 de 2023, de autoria do deputado Átila Nunes. Aprovado. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passo ao expediente final. Primeiro orador, o deputado Dr. Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado Chico Machado, senhoras e senhores deputados que estão em plenário ou nos acompanham de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj e senhor intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, nós temos aqui na casa um conjunto de projetos encaminhados pelo chefe do Executivo. São 12 projetos que chegaram juntos e tem mais 2 que já estavam na casa. Evidencia-se e quero focar aí, que os projetos mais polêmicos são aqueles que envolvem as receitas. Porque o imposto é mal visto por todos, porque ele não é facultativo, ele é imposto. O coletor de impostos sempre foi um posto difícil, tanto é que está citado na própria Bíblia. Então, senhor presidente, esses 4 projetos estão pautados na CCJ
para merecer discussões mais profundas. O primeiro foi ontem, que diz respeito à venda de imóveis. 48 imóveis. Desses 48, foi constituída uma comissão e ofícios já chegaram ao presidente do anseio de parlamentares de retirar da listagem dos 48 diversos projetos. Queria citar, por exemplo, o imóvel da Avenida Bartolomeu Mitre 915, onde tem o 23º Batalhão da Polícia Militar, o estádio Caio Martins, que até escola tem funcionando lá, o Vilas Lobos, que é uma escola de música, também está, a sede do Tortura Nunca Mais, a sede da instituição Arco-Íris e outros, salvo erro de memória, 6 ou 7 projetos que cumprem a função social, já que tem pessoas desprovidas lá morando. Agora, esse projeto, eu considero quase que fosse uma isca, deputado Chico Machado. Não tem peso nenhum para o governo do Estado, para o enfrentamento da Receita ou para enfrentamento dos tempos difíceis que nós estamos vivendo. Então, é um projeto que gera desgastes e não tem ganhos significativos. Mas os outros 3 que ainda irão para a CCJ, o Refis, o Rio Previdência e o FOT, são projetos absolutamente polêmicos. O Refis tem a primeira questão: deveria ser antes ou depois da adesão ao Propag? Em tese, só deveria acontecer um Refis depois da adesão ao Propag. E nesse Refis não deveria ter, sob hipótese alguma, porque a gente está com interesse de crescer receita, então os pagamentos deviam ser cash, mesmo que parcelado, isto é, à vista, e não permitir, como está lá, o pagamento com precatórios, principalmente precatórios de terceiros, que é uma condição inadmissível, nem tampouco créditos de terceiro, porque a única lógica técnica para justificar o Refis agora seria que o Estado, aguardando a análise dos vetos dos artigos da Lei Complementar do Propag, tenha a certeza que esses vetos vão ser derrubados, principalmente aquele que permite que o Estado dê como ativo para o pagamento da dívida recursos futuros oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que já está devidamente sacramentado pela Lei Complementar da Reforma Tributária. E também derrubar o veto daquele que a gente poderia parcelar com a União, não só a dívida do Estado com a União, mas também a dívida com outras instituições financeiras. Se esses vetos caírem, o Estado, evidentemente, vai conseguir os 20% da dívida, que não é pouco dinheiro. Se a dívida em 31/12 for 250 bilhões, a dívida total, não só com a União,
nós teríamos que ter 50 bi em ativos. Mas eu acho que se consegue isso, desde que tenha o FNDR. Se não tiver, a gente ou vai bater 10%, ou não vai bater nada, vai continuar com juro. Mas tem uma outra vertente que justificaria um refis, além de fazer caixa, que é uma visão estratégica. Quem já leu a reforma tributária há de verificar que a União fará uma ponderação da arrecadação de ICMS entre 2023 e 2026 para definir o montante percentual que cada unidade da federação poderá recolher do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que a partir de 31/12 de 32 estará plenamente em vigor. Então, se o ICMS crescer até 2026, que é o último ano, isso vai nos dar um montante maior para calcular o percentual do bolo de todo o Brasil que nós teremos acesso no IBS. Então, essa é a lógica e essas são os meandros do refis. Mas, volto a afirmar, não se justifica, sob hipótese alguma, você, precisando crescer o ICMS, você aceitar créditos ou precatórios de terceiros, que são comprados na Bacia das Almas com deságios brutais para usar numa ocasião como essa. Então, esse é o projeto que a gente já analisou profundamente e nós vamos debater na CCJ. O segundo, deputado Dionísio Lins, é o Estado querendo pegar receitas do Rio Previdência, especificamente do Fundo Financeiro, receitas de royalties de participação especial, para pagar a dívida e suprir o Fundo Financeiro, se for necessário, com dinheiro do Tesouro. Isso não entra R$1 no caixa, isso é uma troca de fonte de recurso e que dá um prejuízo imenso para o futuro ao servidor público, porque o Fundo Financeiro do Rio Previdência é um fundo profundamente deficitário, nasceu assim, porque ele só ficará no azul quando a maioria dos aposentados e pensionistas já tiverem em outro plano. Então, é um projeto de lei que eu, pessoalmente, não existe hipótese de eu acatar. E o terceiro projeto polêmico é do Fundo Orçamentário Temporário, o FOT, que hoje se cobra 10% dos incentivos fiscais concedidos e não recolhidos. Como é essa conta? Imagine, com alíquota, quando foi dar um incentivo fiscal, você pegar a alíquota de 18 pontos percentuais e aplicar sobre o produto. Esse seria o valor cheio que a empresa pagaria. Mas como ela tem incentivo, vamos imaginar a indústria, onde a alíquota é 3 pontos percentuais incentivada, a diferença entre 18 vezes o preço do produto, do volume vendido, menos 3% do preço do mesmo produto, dá a diferença que entra no bolo do incentivo fiscal
e você aplica 10%. Ora, é assim que funciona. Aquele montante de 22 bilhões de incentivo fiscal se deve principalmente, mas não só, à redução de alíquota. Ocorre que, em dezembro de 23, a alíquota base do ICMS cresceu de 18 para 20 pontos percentuais por lei, que começou a vigir em 2024. E por que que isso foi feito? Porque tivemos uma perda brutal no ano da eleição, no segundo semestre de 2022, função da lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo então presidente da época, Jair Bolsonaro, que reduziu a alíquota base da energia, telecomunicações e combustíveis na média de 30 pontos percentuais para 18. Com isso, o Estado passou a perder cerca de 8 bilhões de reais todos os anos. Então, o aumento de alíquota, que vai de 18 para 20, lá em 23, recupera uns 5 bilhões por ano. Mas, de qualquer jeito, em função da lei anterior, nós temos um buraco de 3. Então, essa revisão do FOT, volto a dizer, os incentivos fiscais foram concedidos com a alíquota de 18 e hoje é a alíquota 20. Visa fazer essa correção. Por isso que no projeto de lei tem aquele número cabalístico de 18,18 pontos percentuais, e não mais 10 pontos percentuais. É um cálculo da alíquota efetiva, função da situação hoje e da situação à época da concessão do incentivo fiscal. E esse projeto é um projeto muito polêmico, porque parte do incentivo fiscal é dado para centenas de empresas com prazo certo e contrapartidas definidas. Essa alíquota lá está estipulada em 18,18. Mas tem uma parte do incentivo fiscal que é dado para empresas que não têm prazo certo nem alíquota definida. Então, eles estão colocando lá uma alíquota do FOT de 30 pontos percentuais. E também, função desses incentivos fiscais exceptuados de prazo certo e obrigações pré-definidas, tem uma escadinha para aquele incentivo fiscal ir reduzindo, não é para todos, só para os de prazo indeterminado, que começa de 30 e chega em 2032 em 90 pontos percentuais. E essa é uma redação que está lá, mas é uma redação muito confusa, por isso que estou tentando aqui já explicá-la. Então, essa questão vai ser uma das mais polêmicas, porque tem parlamentares nessa casa contrário, tem a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro contrária, tem alguns prefeitos, deputado Chico, também contrários. E tem um Estado, evidentemente a favor, porque botou aqui a mensagem, querendo aumentar a sua arrecadação de ICMS, porque quanto mais caixa de ICMS gerar até 31/12/26, maior vai ser a nossa participação no IBS, no Imposto sobre Bens e Serviços. Então, senhor presidente, eu queria comentar previamente esses projetos, porque nosso presidente da CCJ está no plenário, o deputado Rodrigo Amorim, e vão ser temas importantes de serem discutidos
na Comissão de Constituição e Justiça, para depois vir a plenário, receber emendas e voltar à CCJ. O deputado Dionísio Lins, quando eu estava ali sentado lá dele, me perguntava sobre o refis, que ainda não foi apreciado na CCJ, né? Mas vai seguir esse trâmite. Senhor presidente, eu passei dos meus 10 minutos. Muito obrigado aí pela sua complacência. Após a fala do nosso querido amigo, deputado Dr. Luiz Paulo, nosso outro querido amigo, deputado Dionísio Lins. Excelentíssimo senhor presidente em exercício, deputado Chico Machado, querido deputado Rodrigo Amorim, presidente da nossa Comissão de Justiça e líder do governo, senhoras e senhores, eu venho a essa tribuna para parabenizar a Secretaria de Segurança Pública. Eu quero deixar registrado nos anais dessa casa o nosso aplauso a toda a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. O governador tem feito tudo o que foi solicitado para que a polícia haja com rigor em defesa das pessoas de bem. O governador Cláudio Castro tem entregue todas as semanas viaturas semi-blindadas para a nossa polícia militar. O governador Cláudio Castro deu à Secretaria de Segurança um dos maiores sistemas de inteligência, onde lá temos à frente um delegado federal, que é o doutor Vitor, que na área da inteligência tem feito um levantamento preciso para que se possa combater com rigor o crime organizado. Quero dizer à população mais uma vez, o governador Cláudio Castro doa a quem doer, não descansará enquanto não devolver à população o direito seu legítimo de ir e vir. O combate a esse crime organizado, que a firma vem enfrentando o executivo, eles vão perder, eles vão ter que recuar, porque não é mais possível o cidadão ir a uma feira livre e verificar certos delinquentes armados. Ali na minha região é um caso desse, no Conjunto Ipase. De modo que o governador tomou a frente da Secretaria de Segurança, vem atendendo todas as reivindicações, mas vem cobrando uma ação como nós temos visto contra o crime organizado. Seja quem for, eu acho que nós temos cada um que escolher o seu caminho. O parlamento não se abala com nenhum tipo de constrangimento. E a população há de entender que o governo vem combatendo o crime organizado. A polícia tem munição hoje, tem preparo, tem carros semi-blindados e tem um serviço de inteligência. Quero aqui, no particular, homenagear o secretário de Polícia Civil, o secretário de Polícia Militar e o secretário de Segurança Pública pela união, pelas condições que hoje estão fazendo acontecer no Estado do Rio de Janeiro. Eu sempre disse nessa tribuna que é preciso que o governo federal, através da Polícia Federal, o governo estadual, através de toda a sua segurança pública, e o governo municipal tenha um bom entendimento para que nós possamos sair ganhando. A população pede socorro. O governo tem feito a sua parte. Agora, é natural que eu sempre digo, a firma de entorpecente, ela só vive e sobrevive nesse enfrentamento com a polícia
Porque tem o cliente. Toda e qualquer empresa, todo e qualquer negócio só quebra, só fale quando não vende. Mas, infelizmente, o que a gente vê no crime organizado é fila de cliente para comprar o entorpecente. E com isso, fazendo com que o crime organizado se reforce no enfrentamento à nossa polícia. Mas, a cada dia, a polícia do Rio de Janeiro tem dado a resposta. É lamentável que em várias operações se perca policiais, como semana passada também perdemos. É lamentável que esse enfrentamento exista, e aí o crime organizado aproveita para atirar em inocentes. Mas eu devo dizer à população do estado do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro está comandando diretamente a segurança pública desse estado. E tenho certeza que a ida dele para o Senado será para trazer recursos para o estado do Rio de Janeiro, como assim o fez o saudoso senador Francisco Dornelles. Nosso estado do Rio de Janeiro, devo registrar o meu aplauso ao senador Flávio Bolsonaro, quem foi, durante um grande tempo, meu vice-líder, meu particular, inclusive, amigo e companheiro na época do Dornelles. O senador Flávio Bolsonaro tem colocado recursos para a Secretaria de Segurança contra o crime organizado. E aí, a gente tem que tirar o chapéu e parabenizar. Me lembro eu, quando o nosso querido líder e saudoso ministro Francisco Dornelles, no Senado estava, procurava gastar toda a dotação orçamentária que ele tinha no estado do Rio de Janeiro, com a devida transparência, com a devida honradez, com o dinheiro para a área justa, para poder atender a nossa população. De modo que eu quero deixar registrado nos anais dessa casa os meus parabéns ao governador Cláudio Castro pelo empenho que tem feito e as condições que tem dado à polícia do nosso estado do Rio de Janeiro. E devo deixar claro, volto a dizer, governador Cláudio Castro não descansará enquanto não devolver à população o direito de ir e vir. É tolerância zero para barricadas. E vem mais ações aí. E o crime organizado que se cuide, porque não vai tentar eles cada vez mais o enfrentamento, porque vai perder. Eu nunca na minha vida darei um testemunho que o mal vence o bem. Não vence. E nós vamos conseguir vencer. E nós vamos conseguir fazer do Rio de Janeiro um dos melhores estados da Federação de Convivência. Essa união, governo federal, governo estadual e Prefeitura do Rio, vai fazer acontecer na segurança pública. Está de parabéns todo o policiamento desse estado. Estão de parabéns o secretário de Polícia Civil, secretário de Polícia Militar, o secretário de Segurança Pública, porque o Rio de Janeiro, através da segurança pública, está dando exemplo de isenção, está dando exemplo de respeito, exemplo de transparência e vai cuidar cada vez mais da nossa segurança. Quero voltar ao tema carnaval e dizer, senhor presidente Chico Machado, continuo na luta recebendo várias demandas dos sambistas do Rio de Janeiro. Nós continuamos na luta, fazendo um apelo ao secretário, ou melhor dizendo, ao presidente da Liesa, para que receba 3 escolas novas no futuro desfile que virá ano que vem. Para que autorize a Série Ouro a subir 3 escolas.
E aí, a Intendente Magalhães, na série bronze, sobem 3. Na série prata, sobem 3. Na série ouro, 3 subirá. E aí sim, nós vamos fazer acontecer um carnaval democrático. Já disse e volto a dizer, Sambódromo foi feito pelo então governador Brizola e é tombado para o carnaval. O calendário do carnaval tem que ser respeitado como a maior cultura do planeta. E ali não é lugar de show no calendário do carnaval. Que faça um show fora do calendário do carnaval. Agora, no calendário do carnaval, tem que sim voltar a ter 15 escolas. O carnaval tem que vir até pela manhã, o povo tem que curtir a vida, porque afinal de contas gera emprego o carnaval, gera cultura reconhecida, gera muito mais que isso, divisa, arrecadação, tributos e turismo. Assim, encerro voltando a pedir e fazer um apelo. Presidente da Aliesa, chame os trabalhos à ordem. A população está pedindo, vamos retornar com 15 escolas, vamos autorizar subirem 3 na série ouro. E aí sim, as escolas de samba terão vez de poder participar e não ficará um carnaval exclusivo para a elite. Mais ainda, quando se vende um camarote, quando se vende uma frisa, quando se vende um ingresso, é para assistir carnaval, é para assistir desfile. Este dinheiro arrecadado, até do direito de imagem, é exclusivamente para as escolas de samba. E fico no aguardo do presidente da Aliesa responder a qualquer momento, chamando seus conselheiros e aprovando essa mudança. Tenho dito, muito obrigado, que Deus nos abençoe. Encerrada a fala do deputado, do nosso amigo Dionísio Lins, não havendo mais nenhum inscrito no expediente final, eu dou por encerrado, em nome de Deus, a presente sessão. Um bom final de semana para todos. Até semana que vem.